Agradeço, Sundar, de coração. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Cadê a sua esposa? Ela estava por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Achei. Um abraço em você também, querida. É sempre um prazer muito grande, né, rever vocês dois. As meninas não estão aqui, mas vocês mandem um abraço para elas, tá? Como também toda essa turma aqui, todos esses casais, todas as pessoas que estão aqui nesse GG, não é PG, hoje, devido a toda a questão da pandemia e das circunstâncias que nos cercam, virou GG ao invés de PG. Mas provavelmente isso retorna à sua normalidade daqui a algum tempo. A gente não sabe direito ainda, mas temos a esperança de que ele volte, né, à sua normalidade. Não que isso aqui não esteja funcionando, ou não que isso aqui não esteja bom. Eu tenho certeza que a cada semana que se passa, a cada momento que vocês experimentaram, mesmo de forma remota, esse encontro deve ter sido bênção na vida de vocês. Eu espero que hoje também seja. Que Deus possa me usar, que Deus possa falar com vocês através de mim, mesmo limitado do jeito que eu sou, né? Mesmo com tantas falhas, tantos medos, né? Tantos temores que especialmente essa pandemia nos trouxe, e a mim também. Mas eu espero em Deus que você se disponha a ouvi-lo, né, através do texto que nós vamos compartilhar. O Sundar me deixou muito à vontade para falar aqui, para escolher o texto. Eu perguntei a ele se tinha alguma coisa específica, né? Ele só falou, né, que nesses últimos dias o pequeno grupo, que agora é grande, né, estava tratando sobre o cuidado de Deus, sobre a proteção de Deus, sobre esse tempo de caos, de crise política, crise financeira, crise sanitária. Uma palavra de esperança, uma palavra de cuidado, uma palavra de aconchego, uma palavra de acolhimento. Então, nesse desafio, eu me senti muito desafiado a compartilhar com vocês nessa noite sobre o cuidado de Deus. E para falar sobre o cuidado de Deus, tanto de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ter textos que falam sobre isso. Mas eu precisava me pegar a um texto, né, e trabalhar nesse texto. E aí eu decidi, então, né, orientado por Deus, conduzido por Deus, creio eu, a falar sobre o Salmo 23. Eu sei que é um salmo bastante conhecido e que provavelmente, a princípio, quando você inicia, né, a sua palavra dizendo que vai ser o Salmo 23, alguém diga, mas esse salmo eu conheço de cor, esse salmo eu sei de frente para trás, de trás para frente. Será que ainda existe alguma coisa que eu precise aprender, ou que eu tenha que aprender nesse salmo? Bom, não sei, irmãos, mas eu peço uma chance a vocês para que a gente possa compartilhar, para que eu possa compartilhar nessa noite sobre o cuidado de Deus, tirando, né, do Salmo 23 aspectos que confirmem, aspectos que comprovem, aspectos que possam nos dar e nos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Não é assim que fala lá em Lamentações de Jeremias? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E se existe um texto que nos pode dar esperança, se existe um texto que pode falar sobre o cuidado, sobre a proteção, sobre a segurança, sobre a maneira como Deus cuida e olha para nós, esse salmo é o Salmo 23. Portanto, se você está com a sua Bíblia, você pode abri-la no Salmo 23, né, para leitura, ou se não, buscar aí no seu aplicativo, em algum smartphone, né? Então, estou vendo aqui que o pessoal está muito bem preparado, já colocou aqui, né? Não sei se foi o Léo, não sei se foi o Sundar, mas está aqui já para que todos possam acompanhar. Então, se você não consegue acompanhar aí por alguma questão, você pode acompanhar na tela, né, o Salmo 23 que está aí. O Salmo 23 é um salmo de Davi, né? E como eu falei para vocês, é um daqueles salmos onde a gente pode entender de forma clara e objetiva
sobre o cuidado de Deus, ok? E nessa noite de GG, eu queria trazer para vocês pelo menos 4 motivos pelos quais eu acredito que esse salmo fala sobre o cuidado de Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês. Mas antes eu quero ler, tá? O Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Desculpe. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, ó Deus, esse texto tão formoso, esse texto tão bonito, esse texto tão singelo, esse texto tão significante para cada um de nós, tão conhecido, ó Pai, que ele possa ser verdade em nossas vidas e que hoje à noite, ó Deus, falando sobre o cuidado, nós possamos entender como é que esse cuidado é aplicado em nossas vidas de forma prática, de forma viva, de forma verdadeira, de forma ativa, de forma efetiva, de forma afetiva. Que o Senhor nos mostre tudo isso, Deus. Pedimos isso em nome e por amor de Cristo. Amém. Então, como eu falei para os irmãos, né, eu tenho esse desafio nessa noite de, junto com vocês, compartilhar desse texto, né? E esse texto, ele cai como uma luva, né, para esse momento que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo um momento de caos, no sentido de que existe uma pandemia que ainda é algo muito real, é algo muito verdadeiro, mesmo que já haja flexibilidade em alguns lugares, mesmo que algumas pessoas entendam que, apesar de tudo que esse vírus pode proporcionar e de tantas mortes, é necessário que as pessoas saiam, é necessário que as pessoas... E eu não vou entrar nesse mérito dessa discussão, se é para sair, se não é para sair, mas, de fato, a gente vive um momento difícil. Momento difícil porque, além desse caos sanitário, né, além desse caos de saúde, de uma pandemia, já existiam várias outras situações bem precárias com relação a esse contexto sanitário, de várias outras doenças, de várias outras situações. Fora isso, toda a instabilidade política, fora isso, toda a instabilidade econômica, fora isso, toda uma instabilidade, né, social, porque por causa de, vamos dizer assim, de ideologias que existem e que precisam existir mesmo, porque somos seres sociais, ideológicos, Deus nos deu o pensamento, Deus nos deu capacidade de pensar e de ter ideias, né? Mas por causa de tantas ideologias, até o convívio social, né, está em xeque, né? Hoje mesmo eu postei algo, né, no meu Facebook sobre o texto lá de Efésios, que diz que a gente deve tratar uns aos outros de forma cordial, de maneira doce, suportando uns aos outros em amor, e eu coloquei lá, eu sei, é difícil, mas dá para fazer. Os dias são difíceis, as opiniões e os posicionamentos são antagônicos, né? E que isso é válido, porque a gente precisa pensar diferente em situações que não são essenciais. Mas naquilo que é essencial, a gente precisa ser e ter unidade, e ter um só pensamento, uma só voz, uma só atitude. E o que é essencial? Cristo, né? O amor de Cristo, a salvação em Cristo. Isso é algo essencial que nos une. Mas, enfim, nós estamos vivendo esse tempo.
Então, quando a gente vive um tempo desse, nada melhor do que falar sobre o cuidado que está acima de qualquer outro cuidado que qualquer outro ser humano ou qualquer pessoa nessa face da Terra possa prometer a você. O que nós vamos aprender hoje, por mais que o governo, prefeito, vereador, deputado, senador, presidente da República, qualquer outra autoridade civil que exista nesse país, por mais que ela prometa, ela não tem a capacidade de fazer como Deus o faz. Qualquer outra pessoa, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja uma pessoa que seja muito abastada financeiramente, pode prometer e realizar da forma que Deus promete, cumpre e realiza. Por isso eu quero desafiar vocês nessa noite a entender esse cuidado através do Salmo 23 e experimentar e entender que esse cuidado ele se caracteriza de 4 formas, ou ele está presente no texto através de 4 aspectos ou 4 características importantíssimas. Então, vamos lá. A gente volta para o texto agora, para que você acompanhe comigo essa pequena exegese. Quando eu digo pequena, porque é pequena, a gente tem pouco tempo, não dá para se aprofundar demais no texto, mas dá para ver de maneira muito clara cada um desses pontos que eu quero argumentar com vocês. Então, o primeiro ponto que eu quero argumentar com vocês está no verso 1º. Tá ali, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está até em destaque aí, alguém está destacando, não sei se é Léo, se é Sundar, né? Mas eu agradeço já aí quem estiver destacando o texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê esse versículo e pensa no cuidado de Deus, a gente vai ver que esse cuidado é aplicado a nós pela característica e pelo aspecto da provisão. Então, a provisão é a primeira prova que eu tenho para poder mostrar a você que me escuta hoje nesse GG que Deus cuida de você de forma singular e especial. Deus cuida de cada um de nós de forma singular e especial. Ele não coloca todo mundo num balaio, né, como a gente fala lá no Nordeste, num balaio de gato, está todo mundo ali e ele trata todo mundo. Não, ele trata cada um de nós de forma singular e especial, porque cada um de nós tem a sua limitação, tem enfim, as suas fragilidades, que podem até ser iguais a fragilidades e limitações de outros, mas em algum aspecto nós nos diferenciamos, né? Em algum aspecto, e é nesse aspecto que Deus, então, age de forma singular e diferenciada ou especial. Então, a gente vê nesse primeiro verso a provisão de Deus. E o que é provisão? Provisão é quando a gente recebe de alguém ou de alguma coisa, ou por intermédio de alguma coisa, aquilo que a gente necessita. No caso, o que é que o ser humano necessita para sobreviver? Do ar. Não é? Se não tivesse ar e oxigênio, a gente não sobreviveria, a não ser que a ciência já tenha mostrado que a gente vive sem oxigênio. Então, como eu sou pastor e não sou da área da ciência, né? Então eu continuo acreditando que aquilo que me ensinaram desde o primário lá, que agora não é mais primário, né? É infantil, fundamental 1, então que ainda continua sendo verdade. Nós precisamos de água, né? Porque sem água também não dá para sobreviver. São situações essenciais de comida. Então, quando a gente fala sobre provisão, a gente está falando sobre aquilo que é necessário e não aquilo que é dispensável, né? Aquilo que a gente pode ter, mas a gente sobrevive sem, ok? Então, quando Deus diz no verso lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse nada me faltará é exatamente apontando para essa questão da provisão. Ele providencia, ele provisiona aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência. Desde o ar que respiramos
até as coisas materiais que a gente pensa que foi nós mesmos que produzimos através do salário que a gente ganha, do dinheiro que a gente tem, que a gente vai no supermercado, compra, vai no shopping, compra, vai em algum lugar e compra. Até isto, ou mesmo isso, também é sinal da provisão de Deus. A gente vê sobre a provisão de Deus em vários outros textos, irmãos. Como no Salmo 37, no verso 25, quando diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Então, é provisão de Deus. Ou se não, no Salmo 104, verso 27, quando ele diz assim: todos esperam de ti que lhes deis o sustento em tempo oportuno. Sustento tem a ver com provisão, né, nesse sentido. Mas aqui no Salmo 23, meus queridos, aqui nesse Salmo, a provisão de Deus é mostrada tal qual um pastor, preste bem atenção agora, que alimenta as suas ovelhas. Ora, se Deus, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas, e a gente vê isso na imagem de que Jesus Cristo, como não nos proverá também todas as coisas? Não é assim que diz o texto: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, entenda, quando a gente olha para o Salmo 23 e crer que nele a gente vê o cuidado de Deus e que esse Salmo fala especificamente do cuidado de Deus, a gente comprova isso porque Deus providencia e provisiona tudo aquilo que necessitamos. Por isso é que o salmista dizia: quando ele é o meu pastor, nada me falta. Tudo ele provisiona. Então, a provisão é o primeiro elemento, a primeira prova de que Deus cuida de nós. Nada nos faltará. Ou melhor, como já dizia uma história engraçada que eu sempre conto quando ando pelas igrejas aí, né? De uma garotinha que foi orar no culto lá. Eu acho, não sei se eu contei essa história quando eu fui aí. E o pastor, quando chamou todas as crianças lá na frente, para depois elas saírem para o culto infantil, ele pediu para que essa criança ela recitasse um versículo bíblico. E ela recitou o Salmo 23:1. Só que no momento dela falar lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ela falou: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, né? Algumas pessoas da igreja riram, né? Porque ela errou, ela confundiu as coisas, né? E todos ficaram naquela expectativa se o pastor ia reclamar ou ia puxar a orelha ou ia dizer: não, você errou, não é isso não. E o pastor, quando pegou o microfone de volta, chegou e disse assim: irmãos, eu nunca vi o Salmo 23, verso 1, ser tão bem expresso como aconteceu agora. Porque, afinal, se Deus é o nosso pastor, a gente precisa de mais o quê? A gente não precisa de mais nada. É o mesmo sentido. Deus é o Deus da provisão. Creia nisso. Mesmo se aquilo que você deseja, mesmo se aquilo que você mais quer ainda não chegou até você. Isso não significa que Deus deixou de ser o Deus da provisão. Isso significa que aquela provisão, naquele momento e até esse momento, ainda não é necessária para a sua vida. Mas existe uma segunda coisa, porque se a primeira ou o primeiro elemento do cuidado de Deus no Salmo 23 é a sua provisão, o segundo elemento é a direção. Observe os versos 2 e 3. Se puder compartilhar aí na tela, tá? Observe bem os versos 2 e 3, quando ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se você prestar bem atenção, você vai ver que o termo guia-me, ou o verbo guiar, ele aparece duas vezes. E ele aparece com um sentido. E qual é o sentido? O sentido de que quem está em Deus, ou quem se deixa pastorear por esse Deus,
é alguém que tem a direção, alguém que sabe para onde vai, alguém que não está perdido, alguém que não está feito cego em tiroteio, que não sabe para onde vai. Mas, pelo contrário, é alguém que sabe a direção, que sabe para onde olha, que sabe para onde vai. Né? Então, a direção é o segundo elemento que nós podemos observar para comprovar que esse Deus é um Deus que cuida de nós, porque ele nos direciona, ele aponta o caminho. Nós podemos ver a direção de Deus também em outros textos bíblicos, como, por exemplo, Isaías 48, 17. O que é que diz lá em Isaías 48, 17? Diz assim, ó, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. E presta bem atenção agora no finalzinho. E te guia pelo caminho que deves andar. É sempre Deus que aponta a direção. É sempre Deus que mostra a direção. Sundar está me ajudando, eu acho que é Sundar, não sei se é Sundar, mas enfim. Está aqui, ó. Assim diz o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. É Deus que direciona. Ou se não, o que falar também do Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8, que diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar, o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, Deus se mostrando como aquele que dá a direção, que mostra a direção. Mas aqui, irmãos, no Salmo 23, podemos não só ver a direção de Deus, mas também podemos ver o lugar para onde Deus nos guia, não é? A gente não vê só o caminho, mas a gente já vê para onde esse caminho nos leva. Né? O lugar para onde o Senhor nos leva é sempre um lugar de refrigério, é sempre um lugar de paz, é sempre um lugar de tranquilidade, porque Ele diz, me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas, guia-me para o refrigério da alma. Então, a gente sabe o caminho, mas também sabe para onde vai. Né? Não, e isso não significa que essa situação seja um lugar geográfico, mas pode ser um momento na sua vida, um momento de muita piedade, um momento de muita oração, um momento de muita devoção. Estamos jogados nos braços de Deus, e jogados nos braços de Deus, lá encontramos, numa figura de linguagem, aquilo que o salmista diz: pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério para a alma, onde as nossas forças são renovadas e, como ovelhas do bom pastor, podemos nos alimentar. Portanto, queridos, esse é o segundo elemento. Eu prometi falar 4, então só faltam mais 2. O primeiro é a provisão, e o segundo é a direção. Deus sempre nos direciona. Né? E essa direção ela é dada pela sua própria palavra, porque não é assim que o Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer saber por onde deve andar? Quer saber para onde você deve ir? Então, guarde no coração a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Mas o verso 4, irmãos, nos apresenta o terceiro elemento desse salmo, que prova e comprova que Deus cuida de mim e de você, de modo singular, de modo especial, e Ele não nos abandona, Ele não nos esquece, Ele não é um Deus que se ausenta, Ele é um Deus que sempre está presente. E aí, no verso 4, o terceiro elemento é o elemento da proteção. Proteção. Veja o que o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, Deus não se ausenta. Tua vara e teu cajado me consolam. Ou se não, né?
teu bordão e o teu cajado me consolam. Portanto, o terceiro elemento é o elemento da proteção. Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos dá segurança. Não é à toa, não é, que a gente olha também para um outro salmo, o Salmo 46, né, e a gente vê essa proteção. Né, a gente vê essa proteção lá no Salmo 46, né, que diz que tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Né? Refúgio, fortaleza, dá, né, esse sentido de segurança, dá esse sentido de proteção. É claro, eu sei que alguns outros elementos do nosso dia a dia, da nossa vida aqui nessa terra, nos dá também proteção, né? Órgãos como a polícia ou como qualquer outra situação dessa, deveria, né, pelo menos, dar a proteção que a gente precisa. O nosso pai dá a proteção que o filho precisa, né? Os pais. Então, a gente sente essa proteção do pastor da igreja quando nós somos ovelhas, como no caso são vocês, ovelhas do pastor Sundar. Então, vocês se sentem protegidos, não é? Porque ele lhe dá essa segurança. Então, Deus nos dá essa segurança. Mas a gente pode ver a proteção de Deus em outros textos. Que outros textos? Salmo 91:10, por exemplo. Salmo 91:10 diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, não é? No sentido de que Deus está protegendo. Ou se não, no Salmo 17, verso 8. O que é que diz o Salmo 17, verso 8? Diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. E todo mundo sabe aqui, ninguém precisa ser zoólogo, ou agora me esqueci qual é o termo, para aqueles que, estudando zoologia, se especializam nas aves, né? Agora me fugiu, eu estava até com esse termo aqui. Mas ninguém precisa ser especialista nisso para entender que quando uma ave quer proteger os seus filhotes, ela faz isso com as suas asas, né? E quando o salmista usa essa figura, né, quando ele usa essa alegoria, quando ele usa essa figura das asas, né, ele está exatamente recorrendo a essa situação, para que a pessoa entendesse como ele vê, né, na natureza um pássaro protegendo os seus filhotes com suas asas. Assim é Deus. Deus também nos protege debaixo das suas asas. E existem vários outros textos bíblicos que falam sobre isso. Porém, aqui no Salmo 23, nós podemos ver que Deus nos protege e por isso não tememos. Não tememos nem mesmo a morte. É por isso que Paulo dizia que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é isso? Ainda que o perigo seja do mais alto grau, ainda que o perigo seja a pandemia, ainda que o perigo seja o câncer, ainda que o perigo seja a infidelidade, ainda que o perigo seja qualquer outra coisa assim terrivelmente, terrivelmente grande, do mais alto grau, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, a proteção de Deus é presente, porque Ele está presente conosco. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Entendam, irmãos, Deus não se ausenta. A presença dele é a maior prova de que ele nos protege. Agora, é claro, em algumas situações, com o coração abatido, com a alma cansada, cansados e sobrecarregados, a gente entra em crise, e entrando em crise a gente vai pensando um monte de coisa, e uma das coisas que a gente pensa é que Deus nos abandonou. Mas, de fato, Deus nunca nos abandonou. Deus está sempre conosco, Ele caminha conosco, e quando Ele precisa, Ele nos leva no colo, Ele nos abraça, Ele nos leva no colo, né? Então, esse é o terceiro elemento, o elemento da proteção. E o último elemento, que estão nos dois últimos versos, né? Os versos 5 e 6, é o elemento da vitória, da justiça e do futuro. Tá? Eu sei que eu estou subdividindo ou trazendo mais de um aspecto, mas é porque quando olhamos para ele, nós podemos, para esses dois versos, nós podemos ver
esse texto apontando para a justiça, esse texto apontando para a vitória, esse texto apontando para o futuro, né? Para aquilo que nos é garantido no futuro, né? Então, é o momento onde a gente pode olhar, né, para esse texto, né, e como ovelhas sentir que quando Deus ele ilumina e inspira a Davi a escrever esse salmo, né, e especialmente esses dois últimos versos, ele faz isso para que o coração daquele que leia, entenda e creia nesse salmo, creia na vitória que ele tem. Por isso é que ele usa, né, toda essa figura aí, que é a figura de um banquete na presença do inimigo. É Deus que nos banqueteia, é Deus que nos dá o banquete na presença dos nossos inimigos. Ele fez isso na presença do nosso maior inimigo, irmãos. Ele nos preparou uma mesa em um banquete na presença do nosso mais terrível inimigo, que é o pecado. Porque por causa do pecado, o texto da palavra de Deus diz que todos nós estamos fadados à perdição eterna. Não é assim que diz? Todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. E Deus nos preparou uma mesa diante desse adversário. Através de Cristo, através da morte de Cristo, nós temos a vitória sobre o pecado. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso que diz o texto de Romanos, capítulo 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É como se Deus estivesse preparando essa mesa, esse banquete diante do nosso maior adversário, porque diante desse maior adversário nós já nascemos derrotados. Nós já nascemos com o veredito, condenação eterna. Mas Deus se faz justiça, por isso é que eu olho para esse texto e vejo esse texto, pelo menos esses dois últimos versos, apontar para a justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Cristo. Porque foi Ele quem nos justificou diante do Pai, porque nós não tínhamos méritos para fazer isso. Nós não tínhamos condições de nos justificar por nós mesmos. Alguém deveria pagar o preço para nos justificar diante de Deus. E aponta para o futuro, quando no final do verso ele diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aquilo que Deus prepara para nós através da salvação em Cristo é a vida eterna, irmãos. A sensação de vida eterna, a sensação de um lar celestial, a sensação que o céu é o nosso destino, né? Deve ser a melhor sensação para todo cristão, né? Porque ele nos preparou um lugar, ele nos preparou uma casa, ele nos preparou um lar, ele nos preparou uma pátria. Nós não estamos órfãos, nem vamos ficar órfãos, e a morte não é e nem tem a última palavra sobre a nossa vida. Depois da morte segue-se o juízo, mas para nós que somos crentes, nós já sabemos para onde iremos. Nós iremos, como o salmista falou, habitar na casa do Senhor para todo sempre. Portanto, queridos, o terceiro elemento, o quarto elemento, né, desse Salmo 23, que comprova o cuidado de Deus, é o elemento da vitória, é o elemento da justiça, é o elemento do futuro, do galardão, da certeza que passaremos a eternidade com Cristo. Portanto, nós podemos apontar nesse momento para Cristo, né? Não é forçação de barra, não. Nós podemos apontar para Cristo nesse momento, porque foi Ele, ou através dele, que Deus preparou um grande banquete, uma mesa diante do nosso grande adversário. Adversário esse, irmãos, que, repito, vale a pena repetir, nós não tínhamos condições de vencer. Por mais que o homem fizesse, tivesse ou acontecesse, ele poderia se auto-perdoar ou pagar o preço pelos seus pecados.
Foi necessário a morte de Cristo para que Deus preparasse esse banquete. É por isso que todas as vezes que lembramos da morte e da ressurreição de Cristo, nós estamos diante do quê? Da mesa do Senhor. Não é? Da mesa do Senhor. Não é assim que acontece? Quando estamos celebrando a Eucaristia, essa celebração de alegria, de satisfação, mesmo diante da morte. Mas essa morte nos proporcionou a vitória sobre o nosso grande inimigo. Portanto, se existe um texto que pode falar ao nosso coração que verdadeiramente Deus cuida de nós, esse texto é o Salmo 23. Portanto, que na provisão, na direção, na proteção, na justiça, vitória e futuro que Deus nos providencia, a gente entenda todo o cuidado que Deus tem feito, praticado e aplicado a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele, lida, exposta e colocada agora aos nossos corações, possa não só conquistar um espaço dentro do nosso coração, mas que ela possa ser colocada em prática. Porque não é assim que o texto diz? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Por isso, pratica a sua fé na provisão, pratica a sua fé na direção, pratica a sua fé na proteção, na justiça, na vitória e no futuro glorioso que Deus já preparou em Cristo para cada um de nós. Vai passar, vai passar, vai passar porque Deus cuida de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e eu espero que essa palavra tenha sido bênção para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Eu não sei se eu passo para o Léo ou eu não sei se eu passo para o Sundar, mas a palavra está passada. Obrigado. Acho que o pastor também está desativado. Eu vou ativar ele lá, lembrar ele de ativar, né? Obrigado. Pode falar, viu, pastor? Joia. O louco ficou rouco da noite da meia hora? Esse é um texto que fala muito, né, aos nossos corações e de diversas maneiras. Eu acho que seria legal assim se nós abríssemos o microfone de todo mundo, né? Você pode clicar aí, no desenho do microfone. Se você quiser compartilhar alguma coisa de algo que você lembra, né, de algum momento que esse salmo realmente foi bênção na tua vida, que te lembrou dessas verdades que o pastor José Roberto agora nos lembrou mais uma vez. Você quer fazer uma pergunta também para o pastor José Roberto? Aproveita. Estou aqui à disposição. Se souber responder, chá comigo. Se não, eu passo para Sundar. Ronaldo, deu certo entrar, né? Joia. Pastor. Oi, qual dos dois? Os dois. Os dois. Na realidade, não é uma pergunta, não, né? É que na hora que a gente fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nesse período, né, de dificuldades, a gente vai vendo que muitas pessoas não estão trabalhando, outras, né, tá vivendo um momento mais difícil, né, mais apertado. E a gente tem visto a provisão, né, o nada nos faltará, com todos os membros da nossa igreja e os amigos mais de perto, né? Que, assim, Deus tem provido de maneiras diferentes, né? Então, a gente tem visto, como diz a Terezinha, se reinventando, né, Terezinha? Fazendo comida para fora, a Silvinha, que não está aqui hoje, também fazendo comida para fora. E, como eu disse, e Deus dando sabedoria e criatividade para todo mundo se reinventar nesse período. E é uma maneira, né, e nada me faltará, é ele dar isso para a gente, né, da gente poder se reinventar nesse tempo, né, porque o nada, ele diz que nada nos faltará. E a gente tem que louvar e agradecer a Deus exatamente por causa disso mesmo, né?
isso mesmo, é como eu falei, Deus trata cada um de nós de forma singular, de forma especial, de forma diferenciada. É como eu até expressei, né? Deus não nos coloca num balaio, né? Exatamente. E diz, eu vou tratar todo mundo aqui do mesmo jeito. Não. Ele olha para cada um de nós, ele atende cada um de nós da maneira como ele entende que eu e você, que cada um de nós precisamos ser tratados, precisamos ser provisionados, precisamos ser direcionados. E é como você falou, é tempo de resiliência, é tempo de não se abater com as adversidades, mas de olhar para as adversidades e transformá-las em oportunidade, né? E transformar. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, ainda mais quando a gente está em depressão, ainda mais quando existe emocionalmente algum tipo de desgaste, algum tipo de fragilidade, né? Mas esse Deus que é suficiente, na sua palavra, que também é suficiente, idônea, indispensável à nossa vida, inerrante, né? Então a gente entende que ali a gente consegue o suporte para vencer essas batalhas, sejam elas emocionais, físicas, e aí é como você falou, Deus vai dando a criatividade para você resolver daquela maneira. E aí você resolveu daquela maneira e eu vou resolver de outra, mas Deus vai me dando. E se Deus não me der, é porque de alguma forma, irmãos, não é que Deus está sendo ruim, maldoso ou querendo brincar conosco. Aí vem à tona um outro texto, que é o texto de Tiago, né? Tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações, porque uma vez provado, não é? Uma vez testado, uma vez que você passa por isso, a sua fé vai produzir na sua vida a perseverança, que na realidade é a sua fé. E essa fé, uma vez provada e aprovada, vai fazer com que você caminhe com integridade. Só é ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Tende por motivos de grande alegria passardes por várias tribulações ou provações. Então, Deus vai tratando cada um de um jeito, cada um de uma forma. A única coisa que a gente não pode é deixar de acreditar que Ele providencia e que Ele provisiona. Porque aí, essas flechas são flechas do inimigo para nos distanciar de Deus e dizer, tá vendo como eu disse a você? Agora, quando mais você precisava, Deus não agiu. E isso aí, certamente, é obra maligna para lhe distanciar mais ainda desse Deus que continua com você, mesmo que esteja em silêncio. Aí entra Mas ele também continua com você. um comentário que você fez sobre para entender a provisão de Deus, porque algumas coisas que a gente não alcança ou não recebe, e a forma de entender que se Deus nos provisiona tudo aquilo que nós precisamos e se aquilo não foi alcançado ou não foi recebido, porque na verdade aquilo não era o essencial e o importante para a gente. Às vezes a gente se chateia por algo que na verdade não seria o essencial e o importante. Exato. Deixa eu ver, Flávio, é isso, Flávio? Isso, Flávio, é exatamente assim. É claro que Deus tem outras situações também. Eu não posso só me reduzir a essa explicação, mas essa é uma explicação plausível e muito bem colocada. Por quê? Porque é isso mesmo, né? Se aquilo ainda não aconteceu, é porque aquilo não é tão essencial assim e que Deus sabe, dentro dos seus propósitos, que eu, você ou cada um de nós aqui pode viver sem aquilo, né? A gente pode viver com aquilo, mas também pode viver sem aquilo. Então, de alguma forma, no tempo de Deus, e se Deus assim permitir, Ele vai nos conceder, para que a gente entenda que o tempo é dele, é Ele que determina. Isso não significa que a gente é fantoche na mão de Deus, mas isso significa que Deus é criador, portanto, Ele é maior, portanto, Ele é soberano, portanto, Ele tem poder para
assim, estabelecer toda a sua providência sobre nossas vidas. Mas eu acho que a nossa irmã Terezinha tinha alguma coisa para falar. Então, eu queria contar uma provisão, o cuidado de Deus. Uhum. Ontem, de manhã, a minha filha me liga e fala que aconteceu uma coisa muito ruim. Aí a gente já fica, o que será, né? E aí ela falou que ela foi ligar o fogão, o fogo no fogão lá, e o fogão explodiu. E que por pouco não explodiu também o botijão. Porque nessa hora ela sozinha, não tinha ninguém no prédio. Aí, não sei se ela desceu, foi pela janela. Ela estava passando dois homens caminhando com um cachorro. Aí ela pediu ajuda para eles, e eles subiram. E ainda o cachorro, um cachorro, aquele cachorro grande, manso. Sei que ela ficou para fora da porta, e esses dois homens entraram e tirou o fogão que tinha destruído, desconectou o botijão do fogão, e que Deus livrou. Claro. Ela falou que o cachorro ficou encostadinho nela, como se falando assim, eu tô aqui, eu tô aqui. Não, isso a gente acha que às vezes a gente exagera espiritualizando tudo. É claro que existe em certas situações um exagero, né? A gente espiritualiza demais tudo, mas com certeza esse testemunho que a senhora está dando é prova, né, da provisão de Deus. E engraçado que eu tenho algo parecido. Eu não sei se Léo, se eu tenho tempo de contar, é bem rapidinho, mas a senhora contou essa história e eu me lembrei da minha mãe. Há uns 2, 3 anos atrás, né, lá em João Pessoa, ela mora em João Pessoa, minha mãe estava prestes a fazer uma cirurgia de catarata, né? Ela estava com catarata nos 2 olhos e ela já estava sem enxergar direito. Mas a cirurgia ainda não tinha acontecido. Meu irmão, que mora com ela, tinha saído de casa, meu pai já faleceu, né? Então ela vive com meu irmão. E meu irmão saiu de casa para resolver alguns detalhes. E ao sair de casa, né, eu acho que a pessoa que ajudava a minha mãe também, a secretária lá, ela limpou toda a cozinha, foi embora e ela baixou a tampa de vidro do fogão. Não sei se vocês sabem, né? Que tem fogão que tem uma tampa de vidro, né? E então minha mãe ficou sozinha. Ela queria tomar um café, fazer alguma coisa, então ela colocou água para ferver. Só que ela estava tão ruim da visão que ela não percebeu que o vidro estava. Então ela simplesmente conseguiu acender ali o fogão, não sei como, porque é elétrico, né? Ela só clicou ali e rodou. E aí ela não estava percebendo que o vidro estava ali. E ela saiu pensando que a água estava lá sendo fervida. E ela viu que estava demorando demais para fazer um barulhinho, ou ela perceber que a água já estava fervida. E aí ela foi, né, depois de algum tempo, para junto do fogão. E ela, né, quando chegou junto do fogão, que ela mexeu na chaleira lá, na panela, onde estava a água, o vidro explodiu, né? Porque estava muito quente e quando ela mexeu em alguma coisa, o vidro explodiu, né? Foi vidro para tudo que é lugar, inclusive, graças a Deus, aí vem a provisão, não aconteceu nada com ela, mas a roupa dela ficou toda rasgada, queimada, né? Porque na explosão o fogo subiu também, então o vestido dela estava todo queimado, rasgado, né? Mas graças a Deus ela não teve nada. Ela ainda teve condições de, mesmo muito nervosa, desligar lá o botijão de gás, né? Colocar lá desligado para que não vazasse mais gás. Mas eu vejo nisso uma provisão. Não é uma provisão de alimentação, não é uma provisão de uma coisa mais material, mas é uma provisão de livramento, né? Então, eu fiquei vendo esses dois homens andando lá naquela hora, disse que não era costume, não tinha para ninguém, para pedir para ninguém, e apareceu esses dois homens lá. Claro, exatamente. E o fogão não serviu para nada, que derreteu. Aí levaram lá para baixo e
E depois ela ficou lá. Isso aí, irmã. É Ela só exemplo tostou o cabelo. é exemplo de provisão, né? Uma provisão de livramento, né? Deus providenciou um livramento. Amém. Deus cuida de nós. É interessante que nós percebemos que essas experiências têm a ver com esse cuidado de Deus. Pode ser que para o outro que esteja ouvindo, para uma terceira, quarta pessoa, não tenha esse sentido, mas nós sentimos e percebemos como sendo esse cuidado de Deus. Mais algum irmão quer compartilhar alguma coisa? Eu não sei se quer, mas eu queria fazer uma referência, já que eu sou o secretário nacional da infância, eu queria dizer da minha alegria e do meu contentamento de ver aí um pequeno aí nos braços de Débora e outro lá nos braços da Larissa, né? E também da Camilinha aí, da Camila. Temos 3 criancinhas aí, né? Que legal, um beijo no coração de vocês. O tio está muito feliz de vê-los por aqui, tá? Um beijo no coração. É o Rafa, a Lara e a Helena. A Lara tá com vergonha de ver o Rafa lá, ó. Eu sei, Lara, que você tá com saudade do Rafa. Olha lá, ela tá com vergonha, ó. Nada. Meu irmão, Zé Roberto, muito obrigado mesmo. Ô, Sundar, eu acabei interrompendo alguém ia pedir a palavra, Sundar, não termina. Eu mesmo. Porque eu vou acabar ficando constrangido. Eu, Vitor, aqui. Tá bom, Vitor. Uma coisa que você falou e uma das coisas que eu justamente estava lendo essa passagem essa semana e uma coisa que você falou como que encaixou, né? Quando a passagem fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse fato de que também não vai faltar as coisas ruins, não vai faltar as coisas complicadas, não vai faltar, mas o centro do passagem que você falou e que eu gostei muito disso é que não é as coisas que nós precisamos ou vão faltar ou não a gente vai ter, sino que o Senhor é quem é o pastor, né? Quem vai providenciar, quem vai dar, quem vai cuidar. Então, isso eu achei muito legal, gostei muito disso. Obrigado, viu? Valeu, Vitor. Um abraço, valeu demais. Ô Zé, ele é do Palavra da Vida também. Ah, ele fez Palavra da Vida também, né? Isso, acho que eu me lembro que você comentou isso lá no treinamento. Exatamente. Quem fez Palavra da Vida é gente boa. Bom momento. Gente, antes, pelo jeito está caminhando aqui para o encerramento. Antes de sair, eu queria que todo mundo chegasse perto da fotinho, mais perto das câmeras. Quem está com a câmera desligada pudesse ligar. Vamos tentar aparecer todo mundo. X, Rafa. Foi. Pronto. Está com o pastor Sundar mesmo, não sei o que ele... Obrigado, pastor Zé Roberto, meu amigo. Obrigado, viu? Foi bênção. Deus continue te abençoando. Agora, o Capelão Mackenzie. Agora, Capelão do Mackenzie, exatamente. Que joia. Muita sabedoria. Eu tô como secretário nacional e também capelão do Mackenzie. Estou aí já me preparando para deixar o posto de secretário. Deus já abriu outras portas e aí agora é a gente tentar ver e fazer uma sucessão bem tranquila, uma transição bem tranquila. Espero que apareça alguém que ou dê continuidade àquilo que já foi feito pela secretaria ou até mesmo crie alguma coisa nova que venha a alcançar mais ainda as nossas crianças, mas eu começo a entender, né, que Deus está já me direcionando para outras situações e que o tempo que eu tive, né, na secretaria,
que já são 10 anos. Quando terminar meu mandato, serão 12 anos à frente da secretaria. Eu acho que é tempo suficiente e Deus já me usou nessa frente e agora Deus está me direcionando para outras situações. Mas, por enquanto não chega... Oi? Encerra o ano que vem, na verdade, ou não? Não, 2022. Encerra 2022. Porque senão eu ia falar que você deve estar trabalhando muito também durante esse período para continuar dando continuidade, porque senão não... Então, a coisa dobrou, né? Mas assim, já estava, né? Porque quando eu fui para Brasília, eu estava como professor do Mackenzie, professor de ensino religioso. Eu confesso que estava até com mais trabalho do que estou como capelão. Por quê? Porque tem toda a questão da preparação da aula, da parte pedagógica, da parte interdisciplinar, toda a parte de lançamento de nota, recuperação, essas coisas todas. Isso dá um trabalho muito grande. Eu digo então, assim, por causa da pandemia, pastor. Não, certamente. Aí Não paro aqui. Você está dobrando tudo quanto é coisa. Não, é saindo de uma devocional, entrando em outra. Saindo de uma devocional, entrando em outra. Imagina. Irmãos, vamos orar pelo pastor Zé Roberto. Eu vou pedir para um dos nossos decanos do conselho aí, ou Valber ou Silas, fazer essa oração, por favor, abençoando a vida do pastor Zé Roberto, sua família. Eu faço, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos prostramos agora, Pai, diante da Tua presença, para te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom, te agradecer porque o Senhor é grande, te agradecer porque o Senhor nos traz provisão, proteção, que o Senhor nos guia e o Senhor nos leva até a vitória. Te agradecer, Pai, porque o Senhor reuniu esse grupo aqui, Pai. Aprove ao Senhor esse momento para juntos, Pai, nós vermos os nossos irmãos, para juntos a gente refletir na Tua palavra e para juntos, Pai, a gente rever o pastor Zé Roberto. Nós somos muito gratos ao Senhor, Pai, por todos esses privilégios. E queremos, Pai, neste momento, interceder, Senhor, pelo pastor Zé Roberto, pelo seu trabalho, pela sua família, por tudo, Pai, que diz respeito a ele. Pedir que o Senhor dos céus, cuide dele, da sua saúde, cuide, Pai, do seu trabalho, cuide da sua família, dando, Pai, da tua graça, continuando, Pai, a abençoá-lo, como o Senhor tem feito até agora, com a tua misericórdia, com a tua graça e com a tua proteção. Obrigado, Pai, por esse irmão tão querido, obrigado por esse pastor, obrigado, Pai, por essa tranquilidade que ele traz, Pai, na voz, no gesto, no falar. Pai, muito obrigado. Continua, Pai, dando da tua graça, da tua misericórdia na vida do teu servo. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor o direcione, Pai, na sua nova função, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, que o Senhor, Pai, faça o melhor, Pai, na vida dele, e que, de agora em diante, ele continue te servindo, como sempre tem feito, e da melhor forma possível. Fica conosco, nos dá um restante de reunião agradável. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.